Bom, dando continuidade à nossa aplicação, um exercício semelhante àquele que nós fizemos no último vídeo seria identificar qual setor, qual unidade tem a melhor produtividade, né? Então temos um setor X, uma unidade X, que fabricou 67.200 produtos em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, utilizando 12 pessoas. Ou o setor Y, que em 20 dias e operando 9 horas por dia, produziu 100.800 unidades, utilizando 7 pessoas. Para qualquer exercício de produtividade que vocês venham a resolver, é fundamental que sejam identificados quais são os resultados e quais são os recursos. Nesse caso, está claro que os resultados seriam a produção realizada, tá? O que a gente vê aqui, tanto em um setor quanto em outro, e o recurso seria horas totais de trabalho. Não podemos pegar dias, não podemos pegar horas de trabalho por dia, porque nós temos diferenças. São dias diferentes trabalhados em cada caso, são horários de trabalho diferentes em cada dia, para cada caso, e a quantidade de pessoas também é diferente. E tudo isso está relacionado a essa produção que foi registrada. Portanto, para que a gente possa fazer a comparação entre os setores, nós precisamos analisar produtos fabricados por hora de trabalho, considerando o total de horas gastas em todo esse período. Portanto, os recursos usados no primeiro caso seriam 8 horas por dia, vezes 10 dias de trabalho, vezes 12 pessoas. E o mesmo raciocínio deve ser usado para o outro setor. Dessa maneira, para o setor X, nós teríamos um total de recursos de 10 vezes 8 vezes 12, o que daria 960 homens-hora, e uma produtividade de 67.200 dividido por 960, que daria 70 unidades por homem-hora. Para o Y, nós teríamos um total de horas de trabalho de 20 vezes 9 vezes 7, o que daria 1.260, e a produtividade do setor Y, né, que só correçãozinha, que é a produtividade do Y, seria a produção gerada 100.800 dividido por 1.260, que é o total de recursos usados, o que daria 80 unidades por homem-hora. Comparando os resultados, interpretando esses resultados, nós chegamos à conclusão que, em uma hora de trabalho, o setor de X faz em média 70 unidades. Não importa qual a pessoa que trabalhou durante essa hora, mas em média, a cada hora de trabalho feito por alguém, nós teríamos 70 unidades sendo feitas. Enquanto no setor Y, a cada hora de trabalho de alguém, nós teríamos 80 unidades sendo feitas. Portanto, fica fácil a gente visualizar que o Y é o setor, é a unidade que apresenta a maior produtividade, é quem está utilizando melhor os seus recursos. Da mesma forma, se nós quisermos calcular a produtividade da empresa, considerando que ambos os setores fazem o mesmo produto, vamos usar aquela abordagem que nós vimos, né? A produtividade da empresa, que é o que nós vamos chamar de produtividade global, seria a quantidade fabricada no setor 1 mais a quantidade do setor 2, quantidade fabricada, o serviço prestado, o cliente atendido, o resultado que a gente está analisando, dividido pelos recursos usados no setor 1 mais os recursos usados no setor 2. Portanto, vejam que no caso é um exercício que está ilustrado como produção. Nós teríamos uma produção total de 67.200 mais 100.800, que daria 168.000 unidades. E os recursos usados seriam total de horas de trabalho, 960 horas de trabalho no primeiro setor, 1.260 horas de trabalho no segundo setor, o que daria 2.220 horas de trabalho no total. A produção global da empresa, então, seria 168.000 dividido por 2.220, o que daria 75,68 unidades por homem-hora. Percebam, nesse caso, que, assim como nós discutimos no exercício anterior, essa produtividade 75,68, se a gente voltar para observar as produtividades individuais de cada uma das áreas, está um pouquinho mais próximo da produtividade Y, que é 80, do que da de X. Lembrem também que, de acordo com o que eu citei, esse resultado já seria esperado, pelo simples fato do setor Y estar consumindo mais horas do que o setor X.
Então, como a ponderação acaba sendo com base nos recursos utilizados, aquele setor que gasta, que usa mais recursos, acaba tendo a produtividade global, tá, mais próxima do seu resultado. Ok? Então, mais um exercício semelhante para a gente consolidar esse entendimento. E aí, chega o momento da gente analisar dois conceitos muito importantes, que são, na verdade, formas da gente categorizar alguns tipos de produtividade que podem ser utilizados. Esse gráfico nos dá uma ideia interessante e é importante a gente entender o seu contexto para que nós possamos entender melhor os tipos de produtividade que nós vamos trabalhar. Veja o seguinte, aqui é como se fosse uma empresa. A empresa é formada por todas essas unidades, setor A, setor B, setor C. Então, para a empresa como um todo, olhando para o contexto da organização de toda a empresa, nós temos entradas, temos a transformação, que é feita pela atividade de cada um desses setores, né? Uma relação entrada e saída. Vejam que aqui o que entra é processado, que gera uma saída que vai para o B, que gera uma saída que vai para o C e assim por diante. Até que no final nós vamos ter os resultados que a empresa gera como um todo. Tá? E se eu quero analisar a produtividade dessa empresa, eu vou ter que estar preocupado com esses recursos gerados pelo sistema como um todo. Por outro lado, nós temos setores dentro dessa organização que também poderiam ser analisados. Eu posso estar interessado em entender um pouco melhor como funciona o setor A e, consequentemente, como está a sua produtividade. Percebam que nessa situação eu também poderia aplicar o conceito de produtividade, só que agora os resultados usados vão estar focados ao resultado do setor A. Eu vou olhar para os resultados que o setor gera. Para o caso da empresa, a produtividade vai ser calculada comparando-se, relacionando-se os resultados globais com todos os recursos usados por todos os setores. Já no caso do setor A, a produtividade gerada pelo setor A vai ser obtida relacionando-se o resultado de A em relação a todos os recursos usados pelo setor A. Bom, dessa forma, fazendo essa introdução, nós temos uma primeira classificação que pode ser estabelecida em relação à abrangência da análise. Vejam que eu comecei com uma abrangência maior, analisando a empresa como um todo, e depois reduzi essa abrangência para um setor. Poderia reduzir ainda mais, chegar ao nível de uma etapa de um processo, ou de um processo do setor, depois uma etapa, depois uma atividade, e assim por diante. Então, em função dessa abrangência, nós podemos ter uma primeira classificação da produtividade, que seria a produtividade global e a produtividade local. O que é a produtividade global? É aquela associada a toda empresa. A produtividade global é quando eu quero analisar o resultado, a produtividade da empresa como um todo. E aí, logicamente, eu vou relacionar os seus resultados em relação a todos os seus recursos. Vou pegar o resultado que a empresa como um todo gerou e vou dividir esse resultado por todos os recursos que foram trabalhados. Tá? Essa é a produtividade global, usada quando o nosso interesse é entender o funcionamento da empresa como um todo. Por exemplo, eu quero saber se a produtividade da empresa em relação ao ano passado melhorou ou piorou. Se eu olho para um setor específico, eu não vou poder chegar a essa conclusão. Mas comparando o resultado da empresa, da produtividade desse ano com o ano passado, aí sim, eu vou olhar globalmente e vou poder dizer a empresa está melhor ou a empresa está pior do que no ano passado. Particularmente em casos em que a produtividade da empresa caia, a tendência inicial, a busca dos gestores, seria entender as causas disso. Por quê? Por que a produtividade caiu? Por que nós estamos tendo mais dificuldade nesse ano em relação ao ano anterior? A questão pode estar em um setor. Um determinado setor pode ter reduzido muito a sua performance. Nesse caso, talvez fosse interessante a gente fazer a mesma análise, só que agora focada no setor. A produtividade do setor A em relação ao ano passado, a do B atual em relação ao passado, a do C em relação ao passado. Quando eu analiso somente a produtividade do setor, ou do processo, ou de uma etapa, de uma parte da organização, e avalio o seu resultado em relação aos recursos que ele gera, eu estou trabalhando com a produtividade local, que não nos dá uma ideia do todo, mas permite entender se aquela parte, aquele segmento que nós estamos analisando, sofreu
uma queda de desempenho ou não. Tá? Então, são duas análises, devem ser feitas em conjunto, tá? Mas sempre voltadas a ações direcionadas ao aumento da produtividade global. A segunda divisão que eu queria mostrar está ligada também a uma outra necessidade de análise que eventualmente acontece. Eventualmente nós podemos ter que analisar a utilização de um recurso específico. Eu não estou interessado em avaliar todos os recursos, porque eu estou suspeitando, por exemplo, que a minha mão de obra é que está sendo mal utilizada, ou a minha matéria-prima é que está sendo mal utilizada. Então eu posso querer comparar a produtividade de um recurso, tá, relacionada a um recurso desse período em relação ao anterior. Nesse caso, quando a nossa decisão, em termos de análise, está focada em que recursos nós vamos usar, nós podemos ter a produtividade parcial ou a produtividade total. O que é a produtividade total? É aquela que avalia o resultado em relação a todos os recursos usados pela área, pelo segmento que nós estamos analisando. Pode ser empresa, pode ser um setor, pode ser um processo, mas para aquele segmento que nós estamos analisando, eu vou pegar o resultado que ele gera em relação a todos os recursos usados para gerar esse resultado. Já a parcial, não. Eu pego um recurso específico. Eu pego para esse segmento, que pode ser empresa, um setor, uma etapa, eu pego o resultado gerado e um dos recursos, aquele recurso que eu quero analisar. Então, reforçando, a produtividade parcial deve ser usada quando o nosso foco é analisar um recurso específico, independente da abrangência. Pode ser para a empresa como um todo, pode ser para um setor específico. Tá? Então percebam que eu posso ter uma produtividade global total. Quando é que eu tenho isso? Quando eu vou avaliar o resultado da empresa como um todo, olhando para todos os seus recursos utilizados. Ou eu posso ter uma produtividade global parcial, quando eu avalio a abrangência da empresa com todos os seus resultados, mas focando em um recurso específico. Assim como eu posso ter uma produtividade local total, quando eu avalio para um setor, por exemplo, o setor A, o resultado que ela gera em relação a todos os recursos que ela utilizou para gerar esse resultado. Ou podemos ter uma produtividade local parcial, quando eu vou pegar para o setor A o resultado que ele gera em relação a um recurso específico. Tá? Nós temos todas essas combinações que são possíveis. E um último detalhe para a gente fechar essa análise, e aí em seguida vamos fazer só mais exercícios, percebam que eu sempre estou falando em uma comparação entre o momento atual e o ano passado, por exemplo. A produtividade é um indicador que não tem muito sentido ser analisado de modo isolado. Só tem sentido a gente avaliar a produtividade face a uma referência. E essa referência pode ser uma meta, pode ser o resultado alcançado por outra empresa, por um benchmarking nosso, a média do nosso setor de trabalho, de atuação, ou pode ser o nosso resultado do ano passado. E em todas essas situações pode ser interessante calcular uma variação percentual da produtividade, que eu vou chamar aqui de delta percentual. Então vamos imaginar que eu queira calcular a variação percentual da empresa, da produtividade da empresa, entre o ano atual e o ano passado. Tá? Vou chamar aqui entre o ano 1 e o ano 2. Ano 1 é o ano passado, ano 2 é o ano atual. Como é que eu calculo essa variação percentual? Vocês sempre vão usar essa fórmula. Qualquer que seja o indicador que vocês queiram avaliar, a variação percentual, vocês sempre vão usar esse raciocínio. Vocês vão pegar a produtividade final, que no caso seria do ano atual, ou seja, a produtividade 2 é a produtividade do período atual, menos a produtividade do nosso período de referência, a produtividade do período 1, dividido pela referência, que é a produtividade do período 1, ou seja, a mais antiga, a do ano anterior. Tá? Isso aqui vai dar um número entre 0 e 1, que eu posso multiplicar por 100% caso eu queira o valor percentual. Pronto, qualquer que seja o cálculo de variação, produtividade, isso vai ser muito comum, vocês vão usar essa fórmula da produtividade, da variação percentual. Produtividade do período final menos o inicial sobre a produtividade do período inicial. Tá? Muito útil essa fórmula e nos conduz a algumas análises muito interessantes. Por exemplo, se for 0, indica que não houve alteração. Se for positivo,
indica que a produtividade melhorou, evoluiu. Se for negativo, indica que a produtividade caiu.